Pessoal, olá pessoal de casa, mais uma vez aqui no nosso canal da live da Macumba, trazendo então hoje um tema que é justamente a Quimbanda dentro da Umbanda, mais especificamente daquela que eu pratico, né? Então eu vou mais uma vez lembrando que o que eu trago aqui não é uma verdade universal, mas é o fundamento que eu sigo aqui na nossa casa. E os Exus são sempre um grande mistério da Umbanda, né? Como que tudo isso funciona. E às vezes a primeira pergunta que as pessoas me fazem é: tem Quimbanda? Tem Exu na tua Umbanda? Gente, não existe Umbanda sem Quimbanda. Primeiro ponto. Tá? Quem faz tudo acontecer são os Exus. Então, antes da gente começar a entrar propriamente na Quimbanda, vamos entender um pouquinho de como que funciona uma estrutura mágica. Quando a gente vai numa casa, por exemplo, uma casa que não seja Umbanda, uma casa dessas de mais kardecista, vocês vão trabalhar com energização, onde não tem oferenda, onde tem ali a entidade que vai te passar aquela energia. Isso não é magia, isso é energização. Você pode fazer ali uma cirurgia espiritual, podem ter vários problemas, mas não é exatamente uma magia. A magia na Umbanda, ela é operada pelos Exus. Não importa se a linha foi Ogum, Oxóssi, Erê, não interessa. Quem faz e desenrola na matéria são os Exus. Então, o que significa dentro da Umbanda os Exus? Eles são os operários que realizam e fazem aquele serviço, que foi aquela magia, a acontecer na vida de vocês, principalmente, e o mais importante, dentro das leis do karma. Então, agora a gente começa a entrar aonde que difere uma Quimbanda que não tem Umbanda e uma Umbanda que tem a Quimbanda. Quem toca só Quimbanda é só Exu. Vai trabalhar com o quê? Magia. Foi lá, pediu. Se o espírito quiser, ele vai lá e vai fazer ou não. Tem vários terreiros só de Quimbanda, tá? É outra coisa. Isso não está dentro das leis crísticas e nem da lei do karma. Porém, você é responsável por aquilo que pede, como com todos aqueles encantados que vão estar atrás de você realizando as suas coisas. E se você desestabilizar o teu destino, desestabilizar as suas coisas, você vai acertar isso nas próximas vidas. Tá? Isso não é brincadeira. Aqui dentro da Umbanda, quando ela foi feita para trabalhar com a magia branca, com a magia sem corte, com a magia pura. A gente vem querendo elevar a magia para que ela fique dentro de uma ordem que respeita a lei do karma. É uma forma da magia vir e não estar afrontando a lei divina. Ao contrário, ela está utilizando das ferramentas mágicas para aprimorar esse caminho, para que a gente possa aprender mais e para que a gente possa, às vezes, identificar algumas coisas e reverter, mas sempre vai ser com um potencial que esteja coerente. Então, esses Exus, eles vão estar analisando tudo que tem na tua vida, onde que não tem, e nunca ele vai poder te dar alguma coisa. Mas vamos lá que você pediu para um Exu que você quer comprar uma casa. Então você tem lá tal valor, tem alguém que tem tal casa querendo vender, o que ele vai fazer? Cruzar caminhos. Por isso que os Exus são o povo da rua. Tá? Eles só vão facilitar e o que eles conseguem fazer é esse movimento entre as peças para que as coisas possam se realizar com um pouco mais de facilidade e não vai alterar a lei do karma. E quando isso é alterado, tem ali um tempo em que as coisas vão se restabelecer. Toda magia que é feita para nos suprir de algo que a gente falhou, em algum momento vai ser cobrado. Esse cobrado a gente leva como uma coisa negativa, como uma coisa de que a gente está devendo uma conta. Gente, dever e não pagar é uma dívida. Quando você deve, está programado para pagar, está dentro da sua organização pessoal. Então, vamos lá que a gente fez uma magia de cura. Fizemos uma magia, a pessoa saiu boa, se recuperou, passou lá tanto tempo, pronto, estourou aquele câncer em tudo quanto é lugar, teve aquela outra... O que aconteceu ali?
aquela pessoa foi curada a determinado momento para executar tais coisas, que era o que estava proposto, e depois tudo aquilo que foi tirado do karma que Deus deu para ela, vai ser devolvido depois, mas aí ela já fez o que ela precisava ter feito. Então, o que a gente ganha é um espaço, o que a gente ganha são novas ferramentas, o que a gente ganha é um manual de instrução que muitas vezes a gente não lê. Então, a gente não entende, mas a gente que estraga os nossos brinquedos. Então, o Exu, ele organiza tudo isso e ele viabiliza sempre qualquer magia dentro do terreiro ou em qualquer lugar. São os nossos guardiões. O que define um Exu? É um espírito que já ascensionou no sentido de cumprir o seu karma, porém o karma que ele deixou na Terra, o campo de atuação pelo qual ele veio executar, o dano que ele fez é irreversível. Tá? Por exemplo, quem abriu a primeira rua, jogou o primeiro asfalto, cavou o primeiro buraco de petróleo, que hoje é o tumor do mundo, quem fez a primeira vala para chegar ao esgoto no mar, tem volta isso? Não tão fácil. É um karma social. Os karmas religiosos, que são as caveiras, os falsos profetas, os abusadores, as coisas que denegriram a visão dos bons deuses, das boas imagens, todas essas pessoas se tornam Exus, porque comprometem algo dentro do sistema da evolução humana. Então, eles continuam aqui, eles não vivem lá em Aruanda, eles vivem dentro desse nosso plano e eles desdobram para onde eles precisarem, tanto para baixo quanto para cima. Eles são os grandes funcionários do equilíbrio. Exu é equilíbrio. Exu é aquele que ainda faz, eu não digo bem sempre vencer, porque o bem sempre vence, porque a gente ainda está vivendo esse equilíbrio. Muito logo em breve, quando o bem não estiver mais nesse potencial, a gente já corre um sério risco aí de começar a inverter essa mandala, que é aí as épocas que a gente começa a viver as grandes guerras, que a gente vive grandes catástrofes aí na humanidade. Eu acredito que a gente vem chegando perto de mais uma dessas fases, porque nós estamos bem perdidinhos com relação à nossa jornada pessoal e bem dispersos em várias situações. Então, o que acontece? Essa lei começa a baixar um pouco, coisas absurdas começam a acontecer dentro da lei da Terra, que é para a gente rever mesmo e trabalhar karmas da humanidade, que são coisas bem maiores. Então, Exu, gente, não é brincadeira. Só que é muito fácil qualquer espírito se apresentar como um Exu, porque é muito fácil se materializar. Um espírito que desencarnou, que ache ali um feiticeiro no umbral, que tenha uma má intenção, que se venda por magia, que queira poder, rapidinho ele aprende a fazer vários truques. Quanto mais fresco ele tiver, quanto mais ectoplasma ele ainda tiver, mais poder ele tem. Tá? Então, tudo isso aqui é muito complexo, porém é muito simples. A quimbanda é o que faz a umbanda acontecer. É o que dá a magia do terreiro. Isso nunca vai mudar, gente, tá? Isso sempre vai ser assim, porque é esse equilíbrio que nós estamos trazendo, senão não faria sentido a umbanda, porque esses caboclos, esses pretos velhos, eram quem foi escravizado, quem estava lá no seu lugar, quem estava lá na sua história, e esses senhores feudais, esses reis, esses grandes poderosos, se tornaram esses Exus. Então, esse poder que a gente acha que os Exus têm, não é exatamente assim. Todo Exu responde a um caboclo, a um preto velho. Existe Exu livre? Não. O meu Exu é livre. Não é Exu. É o seu protetor, é o seu guardião, é o seu compadre. Tá? Exu trabalha para o seu caboclo. Ou você que não está dando atenção ao seu caboclo, só está olhando para o seu Exu. Sempre o seu Exu vai estar a serviço da banda que vai reger a sua evolução. E ele não tem esse poder, porque ele já quebrou essa lei divina em algum momento. E hoje ele vem para restabelecer essas regras. Aí existe essa grande confusão das pessoas virem na gira de Exu. Claro que é na gira de Exu que a gente materializa muita coisa, porém não é aqui que a gente entende como é que a gente foi precisar do Exu. O Exu e a Pombagira e os Exus mirins, toda essa quimbanda é uma estrutura extremamente complexa, que aqui a gente atua de forma muito simples. Por quê?
Porque é muito poder. O que é poder? Poder é transformar as coisas em algo físico palpável para vocês. Né? Para vocês é isso, eu quero isso, eu vou lá e consigo. Isso é poder do quê? Isso é poder único e exclusivamente de quem está encarnado. Só que a gente não faz essa religião para encarnados conseguirem o que querem. A gente faz essa religião para espíritos encarnados ascensionarem e cumprirem o seu ori da melhor forma possível. E a procura ainda é bem errada, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então, Exu não castiga, Exu conserta o seu caminho. Exu não erra, jamais. Exu jamais vai chegar aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim para mim: mas por que você não viu que aquela pessoa era feita no sangue? Falei: porque eu não estou aqui para adivinhar nada de ninguém. A primeira lei aqui que se respeita é o livre-arbítrio. Se você não falou, você acha que o Exu não sabe tudo que você fez? Óbvio que sabe. Agora, ele vai te afrontar? Você vai ser responsável por guardar o seu segredo, manter o seu segredo, e inclusive o responsável pelo que vai acontecer com a mentira que você fez. Pode fazer a pergunta. Os espíritos que se passam por Exu conseguem encarnar, se incorporar dentro dos terreiros? Claro que consegue. Dentro dos terreiros. Por quê? O terreiro tem toda uma segurança. Por isso que vários terreiros que a gente sabe que tem, que usam sangue, não é infundado. Por quê? Porque se vocês, que são da corrente, hierarquia e toda a estrutura falha, alguém tem que resolver aquela magia, senão quem paga? O Pai de Santo e afins. Tá? Então, é completamente entendível o uso de sangue. Eu não estou condenando, justamente por isso, porque eles podem sim adentrar um ataque quando um médium não acredita no seu Pai de Santo, quando ele afronta, quando ele senta num toco, o Pai de Santo já viu, já deu aquela orientação, e ele mesmo assim ele afronta, ou ele vai começar a esconder, ou não segue as regras do terreiro. Claro que pode acontecer. Ataques espirituais no terreiro são muito frequentes e é em qualquer casa, gente. Tá? Do mesmo jeito que pode entrar um ladrão na casa de vocês com toda a segurança, pode também entrar um espírito invasor querendo quebrar o terreiro. Nós somos uma casa, por exemplo, altamente mirada. Tá? Por quê? Porque nós quebramos magia. Tá? A partir do momento que eu quebro magia, quem tinha essas contas passam a ser minhas. A gente chega, assim, a aprisionar alguns espíritos que estão não sendo verdadeiros. Aí, por exemplo, eu estou com um espírito aprisionado aqui. Aí o médium que tinha incorporado ele olha para mim e fala assim: mas ele é meu guia, eu saio do terreiro e ele vem comigo. Pronto, a gente tem um espírito solto lá fora de um tamanho, de um poder imenso. O que vai acontecer com esse médium? É aquilo que eu sempre falo: desculpa, gente, mas Pai de Santo não sou só eu. Qualquer um. Sempre tem razão. E digo por quê? Porque tem um Exu para cobrar. Porque nós somos responsáveis pela voz das entidades. Então, se eu chego para você e digo: esse Exu está estranho, você tem que entender que teu Exu está estranho. O que significa? Tem um comportamento, porque às vezes não é uma incorporação total. Às vezes você está aqui com a tua entidade, daqui a pouco vem uns escape e começa a ter uns ataques, começa a ter umas flechadas. Conforme você deixa entrar, né, às vezes o médium é inconsciente também, não é sempre culpa do médium, mas alguma coisa furou a corrente, alguma coisa aconteceu de errado para ter um furo. Ou tem alguém com ódio, ou tem alguém falando mal, ou tem alguém que não fez o que tinha que ser feito, tem alguma falha. Ou até o terreiro acabou acessando um nível de magia mesmo que não deu conta. Por exemplo, se meteu lá num negócio e a gente não tem aquele montante de energia para transformar aquilo ali. Na hora ali, talvez, venham essas baixas frequências e a gente não consiga manter uma vibração, por exemplo. A gente tem um ataque no terreno. Eu já vi gira de cair todo mundo, de cair a corrente inteira, inclusive assistência. Todo mundo no chão, gritando. Tá? Nem aqui não foi, em outros lugares. Tá? Isso pode acontecer, claro que pode acontecer. Isso faz parte da evolução, inclusive, dos terreiros, porque se a gente achar que a gente é imbatível, a gente nunca vai entender que a nossa segurança ela é feita gira após gira. Vai depender do tamanho da demanda pela qual a gente está trabalhando e acessando. Tá? Então, sim, gente, se já é possível a gente ter um ataque de um Exu dentro do terreiro, vocês imaginem quem sai por aí incorporando Exu, fazendo oferenda para Exu, fazendo oferenda sem ter certeza do que está fazendo. Ah, mas eu estou rico, eu estou pleno, eu estou poderoso. Ok. Mas era isso mesmo? Será que você está cumprindo teoria? Será que você está no teu caminho? Tomara que sim, mas existe uma grande possibilidade de você estar vendendo a sua vida
para um espírito. Isso acontece muito, gente. Eu já ouvi falar de Maria Padilha que tem conta em banco de milhões. Milhões. E começa a se cortar, e fazer pacto com esse espírito. Claro que a riqueza vem, não duvide da magia de uma entidade. Ela pode te dar o que ela quiser. O que ela quiser, uma coroa de rei, se você quiser. E ó, não é os mais importantes, não. É qualquer Exu. Não tem Exu mais poderoso. Exu é poder. Não importa se é o Zé Ruela, Exu, ou se é o grande tranca tudo do tudo do tudo. Exu é Exu. Não importa qual é a grandeza da hierarquia ou do nome conhecido que ele tem. Até porque a maioria dos Exus que vocês acham todo poderoso, às vezes eu consigo ver e eu falo, né? Ai, doce ilusão. Se a pessoa soubesse que esse espírito é completamente torto, fedorento, cheio de bicho saindo e o cara tá lá. Com aquela beca, com aquela cartola, com aquele negócio, achando que tá arrasando. E não tá honrando a verdadeira magia daquele espírito, que não era essa. Não que não existam esses. Então, a gente personifica muito. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, evitem pesquisar. Porque a gente pesquisa, a gente encontra muita coisa, mas não vamos esquecer que cada um interpreta de uma forma, e muito disso aqui está na nossa imaginação, que ela tem que ir sendo desconstruída. Tudo começa numa criação, muitas vezes. E aí, com o passar do tempo, a gente vai arrumando essa imagem, ela vai se tornando mais clara. E essa imagem não é só a imagem física, mas a imagem dessa força dentro da gente. A gente tem várias formas desses Exus se apresentarem, e é impressionante mesmo a força. Agora vamos até falar um pouquinho do orixá Exu, que no candomblé é cultuado como um orixá. É algo divino, é algo espetacular, né? É algo que vem realmente dentro de uma força e de uma humildade dentro desse poder todo, que é muito mágico, envolve todo mundo. O orixá Exu existe no candomblé, na cultura, e ele é muito respeitado dentro do terreiro também. Tanto que a gente nem brinca. 7 linhas de Exu, ponto. Quais são? Não me interessa. Não é da minha conta. E ninguém disse para mim que eu precisava trabalhar 7 linhas de esquerda, porque não é o meu trabalho. O meu trabalho é trabalhar andando com o Ori para frente. O que eles me dizem é o suficiente. Tá, mãe Alice, você não sabe quais são as... Não, eu não sei, eu não tenho nenhuma curiosidade em saber. Porque para mim o que eles me mostram já basta. Eu sempre brinco com o pessoal que se o tranca-rua olhasse para mim e falasse assim, coma cocô. Gente, eu não só comeria, como eu seria a pessoa mais feliz desse mundo. Eu comeria aquilo como quem está comendo um mousse de chocolate. Porque se o meu Exu mandou eu comer cocô, com certeza a mais produtiva árvore ele há de fazer daquela magia. E se eu precisar comer um cocôzinho para que ele possa realizar a magia dele, eu vou me sentir extremamente honrado. É essa devoção que a gente tem que entender, é essa confiança. Só que para vocês terem essa confiança, vocês também precisam ter a confiança de que esse Exu é verdadeiramente um Exu. E para isso vocês vão precisar estar numa casa de lei. Lei é o quê? Não pago pelos meus trabalhos, observo e vejo se as minhas entidades estão de acordo com isso. Tá? Posso tomar um gole da bebida de Exu quando oferecida por ele na gira? Pode, claro, deve. Negar a bebida de Exu é negar a magia de Exu. Se ele está te oferecendo uma bebida, inclusive quando a gente vai beber a bebida, a gente busca oferecer ao encantado, né? A gente levanta a bebida e você toma geralmente 3 goles dessa bebida, encosta na testa o coité e devolve a entidade. Significa que ele está trabalhando, envolvendo você e trabalhando para você. Quando a gente passa com uma oferenda e alguém nega, é a pior afronta que você faz a si mesmo. Você está recebendo uma magia e você está se negando, mas eu não bebo. Isso não é bebida. Isso é magnetismo entre você e a força que você precisa, que você tenha preconceito. Tá? Por isso que a gente tirou as oferendas aqui do Congá. A gente não vem aqui para comer, a gente vem aqui para entender o que é uma oferenda. Né? A gente vai fazer uma oferenda quando a gente tem uma coisa específica a ser trabalhada. Quando a gente montava um Congá de oferenda, é porque a gente não tinha um Congá. Congá existe ponto de magia. Hierarquia coloca suas tábuas aqui, da onde nutre o resto dos tocos do terreiro, que faz a segurança do terreiro. Então, a hierarquia,
Não é para botar quem é mais poderoso, quem tem mais tempo, quem tem mais moral no terreiro. Hierarquia é em quem vai tombando primeiro. E começa lá quem está lá em cima. Começa lá com a mãe de santo. Da mãe de santo vem para os pais pequenos, dos pais pequenos vem para os capitão, dos capitão vem para a engoma, da engoma vai para a samba, da samba vai para o resto. Tá? Então vem caindo lá de cima. Tá? O que acontece é que a gente geralmente já freia esse movimento antes, né? Que tem que fechar. Mas, se não, vai pegar em todo mundo. E isso às vezes é normal, às vezes a gente vai sim entrar em alguns trabalhos que tornam as sombras um pouco mais evidentes, as coisas se aproximam, porque quando a gente vai trabalhar com magia, a gente precisa puxar para perto as coisas. Por isso que a gente sempre fala que a gira de Exu, que é a gira que vai ser alquimizado, tudo aquilo que foi captado durante a gira, que todo mundo vem com o seu balaio mais próximo do seu corpo e a gente sente. Por isso que a gente busca ter boas vibrações, não se identificar com coisas que não são legais. E, gente, não existe passado para a espiritualidade. Se você fez uma simpatia com 5 anos de idade, ela está no teu campo astral. Tá? É igual o pai Fernando falava, tatuagem também vai junto com o astral. Tudo, nós somos marcados. Tá? Qualquer magia que você fez está marcada em você. Não importa quando foi. Não existe esse tempo. A maior falha que existe, que é o que as pessoas estão dispersas, é que elas acham que o imediatismo de uma resposta pontual é muito fácil ganhar qualquer trouxa. Tá? Porque você acende um fósforo e ele fica aceso, não fica? Aí você viu explodir, você viu aquela chama, o cara fez aquela mágica. Ah, muito legal, te impressionou, né? Uhum. Dura quanto tempo aceso? Ilumina alguma coisa? Não. Ou seja, era uma grande mentira e você acreditou naquilo mais que tudo. Tá? Então, um pequeno fósforo mostra o tamanho de uma magia. Tá? É sobre isso. É muito fácil para um Exu fazer aquela explosão acontecer e te impressionar. Porque eles usam disso, desse impressionismo para te alertar. Isso faz parte, é você abrir para novas possibilidades, é você abrir a sua cabeça e rever os seus conceitos. O Exu chama a gente para revisão, não para confirmação. O Exu vem para te empoderar, para você lidar com as suas sombras, não para você guerrear com o vizinho. Quer ver a mãe de santo ficar brava, dar suspensão no terreiro? É médium meu que está em alguma treta, coloca lá. Eu sou filha de Exu, não mexe comigo não. Fora, no meu terreiro não tem. No meu terreiro não existe ninguém usar. Exu é uma arma. Exu é uma arma. Tá? Como outra qualquer. Vocês não ameaçam ninguém com um Exu ou com alguma espiritualidade ou com magia. Isso é a coisa mais baixa que pode existir. E infelizmente é muito comum. A pessoa está começando a se sentir acuada, ela começa a botar lá, né? Os tridentes, as caveiras, e começa a colocar lá. Comigo ninguém mexe, comigo... Ah, é? Que bom. Né? Que bom. Só que assim, não sei aonde, tá? Porque aqui no meu terreiro você tá tão suscetível quanto qualquer um. Quanto um cachorrinho que tá lá na rua. Tá? Então, todas essas coisas que a gente usa para benefício próprio, elas são realmente bem complexas e isso vai tirando a qualidade da tua gira. Um médium que vem para uma gira de Exu e há poucas horas atrás estava se gabando por causa de um Exu, pode ser aquele que vai carregar o ataque. E geralmente não vai cair em cima dele, não. Vai cair em cima daquele irmão que tá ali do lado. Que tá observando, porque daí o irmão observou, julgou, pegou para ele. Aí começa a confusão, porque um irmão viu o erro do outro, daí começa. Né? Por isso que eu quis manter essa casa pequena. Porque eu quero uma casa onde não caiba todo mundo. Porque o mundo tá assim. O mundo não cabe todo mundo. Eu não tenho intenção nenhuma em aumentar essa casa. Porque eu não quero. Porque eu quero um lugar em que as pessoas precisem estar grudadas uma do lado da outra, respeitar o seu espaço, lidar com magia, lidar com tudo, porque a vida é assim. Tá? É assim que a gente vive. E é assim que a gente tem que saber lidar. Então, tudo isso, a gente traz essa colocação que os Exus, gente, eles têm que a gente precisa ter um respeito muito grande mesmo. Eles podem, sim, transitar entre outros terreiros e entre outras bandas. Mãe Alice, o Exu, o seu tranca, eu tenho certeza que era o mesmo. Eu entrei naquele terreiro do Candomblé, ele olhou para mim e me chamou quase pelo nome. É possível? Ele estava bebendo sangue. É possível. Porque Exu é Exu. E ele vai entrar dentro da esfera de magia da onde ele estiver. E se ele precisar ir lá, fazer os trabalhos, se nutrir daquela magia, ir lá e equilibrar, é o que ele vai fazer. Eles são os
equilibradores do astral, e eles transitam em todos os lugares, tá? Então, sim, é possível. Ah, mas está incoerente. Não. Exu na Umbanda trabalha de uma forma, Exu no Candomblé trabalha de outra forma, Exu na Umbanda de Alma trabalha de outra forma, Exu de boteco trabalha em outra coisa, Exu de bêbado é o melhor que tem. Quem conhece um bêbado aí que não esteja proteção tripla, né? Esse ali trabalha, tá? Aquele Exu de andarilho, né? Exu de quem mora na rua, são os Exus mais poderosos que tem, tá? Para si. Então, como que você pode se sentir seguro pedindo alguma coisa para o seu Exu? Sempre antes cultue o seu pai de cabeça e o seu preto velho. Vai fazer a sua oferenda para Exu individual? Vamos lá que você não tem terreiro? Claro que você pode fazer. Dica básica, farofinha, uma oferendinha simples. Ah, mas o que eu coloco nessa farofa? É meio livre, gente. Ah, mas a farofa tem que ser de milho, tem que ser disso, tem que ser daquilo. Eu não vejo regra. Faz uma farofinha que representa essa terra, bota lá tua pimentinha, bota tuas coisinhas, tua bebidinha, e beleza. Só que antes disso, você vai lá e acende a tua vela para o anjo da guarda, você toma teu banho de erva, você pede a proteção do teu caboclo e a guiança para que você possa abrir aquela magia sem atrapalhar em nada o teu livre-arbítrio, sem atrapalhar em nada os teus passos que você vai dar lá na frente. Porque às vezes a gente pensa que quer alguma coisa, mas a gente não quer. A gente quer agora, mas o amanhã é outra coisa. Então, outra coisa, gente, que o Exu fora o equilíbrio, é a atemporalidade. Eles são atemporais. Eles são extremamente modernos. Como eu falei para vocês, não tem Exu mais poderoso. Exu é poder. Cada um do seu jeito. Você tem o título, Exu é isso. É essa plenitude e esse poder, realmente, são os seres com mais poder mágico de alterar qualquer coisa na nossa vida, ainda mais envolvendo dinheiro ou qualquer coisa assim, porque encantado e elemental não faz magia de dinheiro. Não se preocupe, tá? Então, mas como assim não faz? Não faz. Cigano também não faz magia de dinheiro, tá? Cigano atrai coisas para o seu dom, abre os seus caminhos, enfeita e mostra a direção. Quem faz a magia são os Exus. Sempre. Tá? Não tem escape, gente. Isso é sempre assim, não vai mudar nunca. Não adianta querer mudar toda a estrutura. Aonde existe uma cruz, na frente de qualquer lugar, existe um Exu guardião. Não tem na frente de qualquer igreja uma cruz? O que diz ali? Até tal espírito pode entrar. Por isso que uma casa sagrada é uma casa sagrada. Alguém baixa lá um treco ruim dentro de uma igreja? Não, por quê? Porque não é lugar, fica tudo preso lá fora na Cruz das Almas. Tá? Santo Daime, qualquer uma vai ter a sua porta. Pode ter outros nomes, pode ser o que for. O que tem ali? Um Exu. Tá? Eles fazem esse equilíbrio da lei do karma e da magia. Eles nos coordenam isso. Tá? Então, é muito importante vocês saberem que hoje a gente vive essa humanidade com poder nosso realmente muito pequeno. Essa coisa da gente querer se intitular magos, né, e realizar magias, não é uma coisa que a gente pratica no terreiro. Mãe Alice, mas você disse que você é bruxa de magia natural. Mas você não sabe fazer magia? Toda e qualquer uma que vocês quiserem. Eu sei todas, porque para aprender a desmanchar eu tenho que aprender como é que faz. Tá, mas e daí? Por que você não faz? Porque eu não quero. Tá? Por quê? Porque eu vim aqui para obedecer caboclo, preto velho, e usar os meus Exus não para fazer magia, para desmanchar a magia e libertar a nossa alma de volta dessa prisão que a gente vive em relação a tempo, capitalismo e poder. É isso que Exu vem trabalhar. Mas Exu é isso, Exu é poder, Exu é dinheiro, Exu é isso. Exu não é nada disso. Mas Exu sabe que você gosta disso. Então ele vai fazer o que precisar para vir para perto de você, porque ele não está preocupado em aparência. Ele está preocupado em te ganhar. Por quê? Porque é ele que vai trabalhar com você e para ele pouco importa a sua evolução, porque quem tem que se importar com isso é seu preto velho, o serviço dele é outro. Tá? Então, gente, tudo isso... mas não é isso que eles mostram, não é isso que eles apresentam, mas é isso que eu estou falando para vocês, isso vai muito mais a fundo. Eles trazem para a gente que eles entendem a humanidade. Um Exu, seja aquele que está começando nesse trabalho, ele frequentou
eu vou usar um termo assim, né, não me julguem, mas é como eu entendo, todas as bibliotecas sagradas do mundo. Ele conhece a história da filosofia, ele conhece a história de todas as religiões, ele conhece a história de todos os povos que moraram, viveram nessa terra, desde lá das origens das raças raízes. Tá? Mas como assim? É obrigatório para ter o título de Exu conhecer a história da humanidade em sua fé, em sua filosofia, em sua evolução. Não existe um espírito Exu que não saiba de tudo isso. Tá? Ai, mãe Alice, mas aquele Exu ali não parecia tão fraquinho. Vai nessa. Nunca pense nisso do Exu. Tá, mãe Alice, se você vê um Exu na rua de cartola ali, tô saindo da balada, me sai de dentro de um terreiro um Exu, eu paro na hora. Me ofereceu, eu tô bebendo, eu bato cabeça, eu faço qualquer coisa. Mas o cara tá... Não tem. Um Exu cruzou meu caminho, eu tô batendo a minha cabeça. Mas ele veio de um lugar que não era boa. Eu sou boa. Eu sou boa. E se aquele Exu cruzou o meu caminho, ele só tem a potencializar ou a tirar de ruim tudo que ele vê na minha vida. Nunca eu vou desonrar um Exu. Nunca eu vou entrar num terreiro com um olhar para julgar os outros. Tá? Jamais, não existe mais poder ou menos poder. Eu já fui tão julgada, gente. Eu já fui tão julgada. Eu sou mãe de santo desde os meus 28 anos. Tá? Vocês não imaginam o que é o preconceito. Né? Alguma vez me preocupei com isso? Não, porque eu escuto quem? Os meus guias. Os meus Exus? Não, os meus pretos velhos. Uma última pergunta. Nas consultas como hoje, por exemplo, pode pedir, pode falar com a Exu ou com a Bandira? Então, aqui no nosso terreiro, a gente busca, existe uma organização astral. Eu vou repetir que isso é no nosso terreiro. O que acontece? Quando a gente chega no terreiro, tem uma tronqueira, que é por onde entram todas as entidades do terreiro, seja as tuas, seja dos médiuns do terreiro, seja da hierarquia, seja de todo mundo. Somente as entidades da Mãe de Santo e do Pai Pequeno entram pelo Congá. O resto, espírito bom, ruim, mais ou menos, médio, poderoso, todo mundo entra pela tronqueira. Quando vocês chegam no terreiro, cada uma das entidades já sabem o que tem que ser feito, porque quem faz alguma coisa por você são os seus guias, não os que estão no terreiro. Então, ali já vai começando aquela reunião e aquela organização. Então, você já vai lá para tua filhinha pegar a tua senha. Então, do mesmo jeito que aquela pessoa está ali sentada na senha, tem um legado de entidades, de Exus, de coisa ali dizendo, esse é meu, esse é meu, esse é meu, e vai se organizando. Senha 1, senha 2, ponto aqui, ponto lá. Quando um fala, ai, não quero, você pode quebrar a geometria do terreiro inteira. Porque vai vir para você o que é para você. Às vezes, não me atendeu direito, fiquei uma história meio assim, às vezes, vem falar com a dirigente, vem falar com a hierarquia vai te encaminhar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que quem sabe o que é bom para você são os guias que estão no terreiro. A partir do momento que você passou pela tronqueira, já era, você já faz parte disso. Se entregue e deixe com que eles te deem o que eles sabem que você precisa. Não escolha, não aponte, porque o que vocês estão vendo aqui dentro são médiuns, não são as entidades que vão trabalhar. Vocês não sabem quem são, tá? Não classifiquem por palavra que vocês escutem. Classifique por você saber que tem um guardião ali, que sabe o que você precisa, que o teu guia está ali e que ele vai fazer o que ele puder para trabalhar ao teu favor. Tá? Então, a minha sugestão é que você não faça isso, que você não escolha as entidades que você vai querer se atender e deixe com que a geometria do terreiro faça esse papel. Eu sei que em outros terreiros não é assim, eu sei que chega em outros terreiros e você pode fazer o que quiser, mas sabe por quê, gente? Porque os outros terreiros precisam de gente na assistência. Os outros terreiros são vítimas da assistência. Eu nunca na minha vida precisei chamar alguém para entrar no meu terreiro. Aliás, eu nunca fiz um convite para o meu terreiro. Aliás, eu nunca usei nenhuma hashtag segue, curte, compartilha. não. Aliás, eu não tenho nem estatuto. Isso aqui é uma casa livre. Vocês vêm aqui porque vocês querem. Tá? Então, essa é a moral da coisa. Às vezes, os terreiros estão ali e eles ficam agoniados, porque eles querem ajudar, e aí a pessoa está desconfiada, e aí o terreiro está começando, e aí os médios, aí a pessoa não se sente bem, só se sente bem com aquele, aí vai começando a criar. Ai, médium tal é bom, médium ruim é bom, médium tal... Para mim, médium ruim é aquele que você acha. Médium ruim, para mim, é aquele que chega assim,
Sou de outro terreiro, tenho todas as minhas entidades firmadas, sou ótimo com cura, sou ótimo com aquilo, tenho muito para ajudar no terreiro. Vai! Esse é aquele que eu falo, vixe, não serve para minha casa. Na minha casa é, oi, cheguei. Posso chegar? Chega. Baixa a cabeça, olha para os irmãos, se sente em casa, olha para a assistência. Aqui no meu terreiro é isso. Por isso que vocês não vão ver superstar aqui nunca. Não vira não vira duas ruas aqui comigo, tá? Porque eu não quero médium bom, eu quero gente boa no meu terreiro. Sabe por quê? Porque médium não faz diferença nenhuma, quem trabalha é o espírito. Entendeu? Então me dá uma razão para vocês quererem médium bom. Eu quero aqui, ó, uma corrente amiga, uma corrente forte, uma corrente alegre, uma corrente que carrega um bando no coração sem vergonha, sem aquela regra, sem essa vaidade, sem esse não sei o que lá, sabe? Essa é a nossa bandeira, a nossa liberdade está aí, a nossa liberdade está em a gente manter um baita terreiro cheio de axé, com médiuns todos em nível intermediário e indo muito bem. Eu não tenho uma reclamação para falar do meu corpo mediúnico, aliás, talvez seja o melhor que eu já tenho, sabe por quê? Porque eu parei de ter regra. Eu fiz uma coisa que o meu pai de santo me ensinou. Deixa que as entidades vão ensinar. Então, às vezes eu vejo, eu observo, tem alguma coisa errada? Tem. Mas eu não vou falar para aquele médium. Por quê? Porque ele vai ficar agoniado. Eu vou observar, chegar ali no toco, eu vou falar, minha mãe, será que o seu cavalo não se confundiu? Será que ela não estava, né, não entendeu? E eu vou ser muito carinhosa e muito acolhedora com aquele médium que está começando. Por quê? Porque pouco importa. Tá? O que importa é a magia e o axé que está dentro da força da casa. O que qualifica uma casa, gente, é você botar o pé lá dentro e você sentir uma coisa boa. Tá? Ai, o meu coração veio na boca, ótimo. Ai, me deu um suador, que bom. Ai, mas eu quero sair correndo. Também é bom, porque se você tiver meio urucubacado, dá vontade de sair correndo mesmo, tá? Então, gente, é aquele lugar que você não sabe por quê, mas você quer ficar lá. É isso, gente. Terreiro é isso. Terreiro é um mistério. Terreiro você não sabe o que vai acontecer. Terreiro é entrega. Se não for assim, qual é a graça? Né? Então é isso. Passei um pouquinho da hora. Quem tiver mais dúvidas, esse é um assunto super complexo. Eu vim tentar dar só uma falhinha, tá? Fico disponível para a gente conversar mais profundamente sobre isso. Sou extremamente leiga em trabalhos de Quimbanda, fora o que rege essa linha que eu falei para vocês, tá? Deixando aqui só um pouquinho para quem quer conhecer um pouquinho de como que funcionam os Exus e a Quimbanda dentro do nosso terreiro. Até semana que vem que tem que começar a agir. Tchau!